O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje para rezarmos juntos esta celebração, este momento tão importante dentro da liturgia do tempo da Páscoa. Nós estamos celebrando a ascensão do Senhor, a ascensão que significa essa ida aos céus. Mas é importante a gente entender um pouquinho sobre esta realidade, né? Embora sendo um mistério a ascensão, o mistério ele não é revelado, né? Porque é mistério. Uma vez revelado, deixa de ser mistério, né? Agora, não é porque não é revelado, porque a gente não sabe. Como já dizia Santo Agostinho, quanto mais a gente busca compreender um mistério, mais profundo ele se torna ao nosso conhecimento. Então aí tem uma ação importante que nos ajuda a rezar bastante sobre esta realidade. Uma ação importante que vai nos ajudar a rezar, primeiramente, é o conhecimento. Nós temos um texto interessante do Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, onde Lucas escreve para a gente uma ação muito grandiosa de nosso Senhor, né? Quase que para dizer assim, a despedida do Senhor. Ele fala com os discípulos, dá uma lição de casa e vai, né? E os apóstolos ficam a olhar para o alto, onde os anjos dizem: para de olhar para o alto, olha para a realidade, né? Quase para dizer assim, não fique olhando para o alto, né? Querendo encontrar aonde Deus vai ficar. Então aqui é uma ação quase que lúdica, para a gente poder entender sobre a realidade da ascensão do Senhor. Ascensão significa, né, estar na casa de Deus, voltar para a casa de Deus. Este céu que ele fala, Jesus subiu aos céus, quer dizer, Jesus voltou para casa, Jesus voltou para o céu. Deu a entender? É fácil compreender esse primeiro momento. É que a gente sempre cresce com as catequeses da nossa infância, com os nossos pais, de olhar para o céu e dizer: lá está Deus. Então a criança sempre vai relacionar o céu físico com a presença de Deus. Mas aqui a gente não está falando desta realidade física ou real que nos mostra, mas uma dimensão mais profunda, que vai além do conhecimento, então sobrenatural, e a gente vai chamar de metanoia, vai além daquilo que a gente consegue entender e compreender. Então essa é a casa de Deus, e é um lugar tão distante, porém tão próximo, é uma presença na ausência. A gente não está vendo fisicamente Deus,
mas ele se faz presente. Nós rezamos, ele se faz presente na palavra, então estamos vivendo, vai fazer presente no mistério eucarístico, nós estamos vivenciando. Então o mistério é algo a ser celebrado e não simplesmente esmiuçado ao conhecimento humano, porque o nosso conhecimento também é muito vago sobre essa realidade. A outra ação interessante dentro desta realidade é ver que em todos os momentos da nossa caminhada de igreja, nós falamos de céu. E quando falamos de céu, nos relacionamos a Deus, nos direcionamos a Deus. Então, aí dá para entender essa realidade, que qual o desejo de Deus? Que todos nós, eu e você, possamos estar um dia no céu. Agora eu digo, para estar no céu, precisa do quê? Será que precisa morrer para encontrar o céu? Será que a gente precisa morrer para entrar no céu? É interessante o fato, né? Porque às vezes a gente só fala de céu para aqueles que morreram, foram para o céu, e a gente, parece que a gente está desolado nesse campo. E é interessante a gente observar que não, você pode fazer o céu em você, esse céu em você, se você verdadeiramente viver a vontade de Deus, fizer a vontade de Deus. Daí a gente vai pegar o texto do Evangelho, que é muito rico, a conclusão do Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 16, é muito rico esta ação, é muito rica, cheia de conteúdo, cheia de ações de Deus. O próprio Senhor fala sobre esta realidade, ele dá agora a bola da vez, a gente vai falar assim de uma maneira mais simples, né? A bola da vez ele passa para a gente, ele fez a sua parte, como sendo Deus presente, agora ressuscitado, vai haver a sua ascensão ao céu, essa subida, a gente vai entender um pouquinho isso, mas esta realidade ele vai dar à comunidade, vai chamar a atenção da comunidade dizendo assim, agora é com vocês, por isso, ide por toda a parte, ide a Jerusalém, ide a Samaria, a Galileia, a Samaria, e também a todo canto desse mundo, e professem essa fé, testemunhem esse mistério, a minha presença, atraem todos a mim. E eu vou mostrar sinais importantes. Vocês vão realizar sinais importantes que vai fazer com que essa realidade seja plausível. Quais são os sinais? Primeiro sinal, o perdão. Segundo sinal, ele vai colocar ali uma ação interessante. Expulsarão demônios em meu nome. Aí eu fico perguntando, quantos demônios você expulsou até hoje? Né? É interessante o fato, não é porque você não expulsou demônio nenhum, você não faz parte dele. Você não está fazendo parte da amizade de Jesus. É interessante o fato, né? O que o evangelista Marcos quis colocar nessa realidade? Expulsarão demônios em meu nome. Aí eu vou pedir ajuda para um grande pai da igreja, Evagrio Póntico, né? São Evagrio Póntico. É um grande monge, um grande pai da igreja. Né? Evagrio vai dizer assim, nós temos que aprender a vencer o mal e conviver com o mal, porque o mal está no meio de nós. Então todas as vezes que você expulsa o pecado da sua existência, todas as vezes que você afasta a realidade difícil da tua caminhada, todas as vezes que você professa a tua fé e busca a presença de Deus, você expulsou demônios. A gente quando fala de expulsar demônios, parece aquele show pirotécnico, né? Aquele que a gente vê no cinema, não é isso. Às vezes a gente fala, quais são os demônios que estão comigo? Aí os pais da igreja falavam de demônios, nós chamamos de pecado. Quais são os pecados que trago comigo que me impedem de ser de Cristo? Já observaram que existem, na vida a gente parece que proclama uma fé diferente daquilo que nós acreditamos. Se alguém falar para você, nossa, eu consigo ver santidade em você, parece que a gente tem a alegria de proclamar as ações do mal. Não, eu sou pecador. Parece que a gente gosta muito mais do inferno do que do céu, né? Eu sou pecador, bate no peito com força, quase que para testar, né? Não, você não é pecador, o pecado está em você, mas você não é o pecador. Se você buscar a Deus, se você encontrar a Deus, essa dimensão do pecado vai saindo, e você vai se tornando mais leve, e as pessoas vão enxergando Deus em você. Não sei se vocês conhecem, eu conheço tanta gente, que a gente conversa e fala, puxa vida, dá vontade de ficar com aquela pessoa, nossa, é um santo de Deus, é uma santa, não é santo e santa do pau oco, né? Só de fachada,
mas é santo porque a gente sente bem, a gente sente o céu quando está com aquela pessoa. Talvez essa pessoa possa ser você. Você tem que saber administrar o céu em você, essa alegria. E com certeza essas pessoas não ficam presas no pecado, mas buscam sempre a misericórdia, a graça, a santidade, o amor, a oração. A oração te conduz ao céu. Essa é a parte importante. A oração te conduz ao céu. Você já rezou hoje? A oração te conduz a Deus. Faz acontecer o céu em você. Às vezes a gente fica pensando que o céu está tão distante da gente. Não, ele está muito mais próximo do que você possa imaginar. Basta você estar aberto a esta realidade. Depois fala que falarão novas línguas. O que significa isso? Tem ali uma dimensão que a gente vai chamar, aí tem um outro estudo enorme, chamado glossolalia, que é a linguagem dos anjos dentro da oração. Depois tem a oração em línguas, que são as línguas que nós conhecemos, mas tem uma dimensão maior. Falarão outras línguas, quer dizer, vão saber amar e compreender uns aos outros na sua realidade. Depois uma outra interpretação bonita dentro desse mistério, ele fala que se tiver doentes, você vai impor as mãos e vão ser curados. Aqui não está dizendo de um curandeirismo, mas está dizendo de um poder grandioso que vem da oração, a intercessão. A gente não pede intercessão de Nossa Senhora? Sim ou não? Graças a Deus que foi só o pessoal de casa que falou, né? Olha só, eu consegui escutar pela câmera. Sim, a gente pede intercessão de Nossa Senhora. E ela não intercede por nós? Intercede. Agora, quanto mais bom é pedir a intercessão dela e falar assim para você, reza você também, interceda por mim. Então você vai usar do ministério que Deus te deu, de intercessão, porque você é cheio do Espírito Santo. Você não vai rezar pensando, vou rezar e vai acontecer. Você ficar rezando no resultado do milagre. Reza, intercede e deixa Deus ser Deus na vida daquela pessoa. Isso é impor as mãos e curar. Também tem o ministério do impor as mãos e curar, como fizeram os apóstolos, mas nós temos essa alegria e essa graça de poder rezar esta ação. Depois fala ali, você vai beber, né? Se uma cobra venenosa te picar, ou beber um veneno mortal, não irá morrer. Aqui a Bíblia não está dizendo não, viu gente, para você chegar em casa e fazer, deixa a cobra morder, vamos tomar um veneninho para ver se vai dar certo. Não, não é isso. Quais são as serpentes e os venenos do mundo que te assolam e te afogam e te matam? Quais são as realidades do mundo? A inveja, né? A maledicência, que são venenos, são víboras, né? A competitividade para a destruição do outro, não para uma ação boa, são venenos, víboras, que vêm destruir a humanidade. Se essas realidades chegam naquele que é de Deus, não sofre nada, porque tem Deus em primeiro lugar. Sabe que quando a gente lembra disso, a gente lembra de São Bento. São Bento mostra aquela realidade da cruz. São Bento também foi aos céus, né? nessa certeza de subir aos céus no êxtase da oração. Mas a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não é assim a oração de São Bento? Quando a gente proclama, mas não com uma superstição, mas com uma graça de fé, a gente se liberta. Então Deus está dizendo, aprenda, exercita isso em você, e você vai conseguir também exercitar isso na sua comunidade, para o bem de toda a tua casa, de toda a tua igreja. Olha que ação importante. Mas nós estamos celebrando a ascensão do Senhor, não é verdade? A ascensão do Senhor mostra essa subida ao céu. Então, entendendo toda essa realidade, nós vamos entender esse voltar para casa. Jesus volta para casa. Jesus volta para o céu, volta para Deus, mas ao mesmo tempo está conosco pela sua realidade salvadora. Esse subir aos céus não é um subir físico, mas é o estar na presença de. Por isso que dizia que você pode fazer acontecer o céu em você. Se você rezar, né, vivendo essa graça, Deus faz acontecer o céu em você. Uma prova concreta é a Eucaristia que nós estamos celebrando. Você entrou no céu, você está no céu.
Às vezes a gente insiste ainda, né, de uma dimensão terrena, corpórea, corruptiva. Não, eu estou na igreja. Não, você está no céu. Você em casa, você está no céu. Faça acontecer o céu em você. E com certeza, muitas pessoas vão se atrair pelo estar no céu a Deus. Quantas pessoas a gente vai atrair para Deus nesta certeza de céu? Veja que é diferente a ascensão da assunção de Nossa Senhora. A assunção quer dizer assunta, elevada aos céus. Maria foi aos céus de corpo e alma. Não é assim que nós aprendemos? Mas, interessante, por que nós não vamos de corpo e alma para o céu? Por que o nosso corpo fica na terra? Será que o corpo de Nossa Senhora era diferente? Claro que sim. Ela era cheia da graça. Ela foi concebida sem pecado. Nós temos o pecado, ela não teve. Ela viveu a alegria de um corpo glorificado, um corpo cheio da graça. No momento da sua morte, o seu corpo foi glorificado. Então, assim, assunta ao céu. Não fica na terra o que é corruptível. Agora, eu e você, nós não atingimos esse grau da santidade, esse grau da graça. Mas nós também seremos arrebatados nessa graça que vem de Deus. Deixaremos um corpo corruptível para assumir um corpo glorioso e chegaremos ao céu. Então, eu e você temos essa dimensão da assunção aos céus no dia do juízo. Jesus Cristo foi ao céu. Um é conduzido, a assunção, a ascensão, ir. Né? Ninguém precisa levar, ele mesmo entra no céu. Ele adentra no mistério do céu. Então, esta é a ação importante. Agora, me perguntaram, padre, explica um pouquinho sobre essa dimensão do corpo. Né? Veja, é fácil de entender. É muito fácil. Pega de uma criança até um adulto. A gente não vai mudando os estágios da nossa existência? Você não tem o rostinho que você tinha quando você tinha 5 anos de idade, tem? Nem as melhores plásticas te deixam com o rostinho dos 5 anos, né? Fica tudo esticadinho de um lado, mas se ri quebra. Né? É interessante. Mas olha para dentro de você. Essa pessoa que está aí dentro, precisa daquele corpo de 5 anos? Não. Precisa desse corpo atual? Também não. Se você olhar mais à frente, a gente vai envelhecer mais um pouquinho. Precisa, esse corpo que está velho, é igual a esse corpo que eu vejo aqui dentro? Não. Porque você pode ter o mesmo sentimento da criança e o mesmo sentimento do adulto dentro de você. Esse é o corpo. Aqui é só o corruptível. Vai chegar uma hora que vai se desfazer. Mas se a gente fica preso somente nessa realidade, a gente não consegue transcender, ver o algo a mais. E hoje o Senhor nos ensina a entrar nesse algo a mais. Porque é nessa realidade que você reza. Quando a gente esquece a existência física e assume a realidade sobrenatural, mistério, nós rezamos até melhor. Então que o Senhor nos conceda essa graça. E hoje, vivendo a ascensão do Senhor, que a gente possa dizer, Senhor, verdadeiramente, Tu fostes aos céus. Né? Tu foste ao céu. Não o céu físico, mas o céu, a casa. Tu voltastes para a casa, na casa do Pai. Me ensina a viver e a rezar o céu na terra. Então o céu em mim. Que Deus te dê a graça de realizar o céu em você. Para que você possa se preparar para a verdadeira ação, a realidade, a força do Espírito de Deus, Pentecostes, na minha e na tua vida, celebrando o mistério da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, falamos